Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza. Pessoal, se preparem porque vai rolar uma partida épica aqui, uma batalha das boas. Não sei se vocês já viram aquele comercial de que os tenistas vão jogando tênis. Acho que era um comercial da Nike dos anos 90. Vamos ver se eu achar, eu ponho um trecho aqui. Eles vão jogando tênis e tem do futebol também. Vai subindo prédio, vai aquela coisa épica, né? Vai pulando de um prédio pro outro, batendo na bola e tal, não sei o que. Essa partida me lembra isso. Vamos dar uma olhada aqui então. Pessoal, eu queria dar um recadinho, últimos dias aí para se inscrever no curso básico com o Mestre Fid Lucas Cardoso. Aproveite e faça parte dessa turma aí que já está se formando. As aulas começam agora, dia 11 de março. As aulas serão dadas toda terça e quinta-feira às 20 horas. Serão 8 aulas, portanto 4 semanas. E não tem problema se você não pode ver uma aula ou outra, porque as aulas ficarão gravadas e você tem acesso vitalício a esse conteúdo. E se você já fez o curso básico com o Mestre Fid Lucas Cardoso, nós estamos abrindo também nessa janela aí de matrícula os preços promocionais para você se inscrever nas aulas gravadas, já para você adquirir os cursos intermediário ou avançado com preço promocional, tá bom? Aproveite. Mais detalhes aqui na descrição do vídeo. Hikaru Nakamura está com as peças brancas e abre com E4. Alexei Shirov, o grande mestre espanhol, a lenda do xadrez espanhol, responde aqui com o lance E5. Temos cavalo em F3, cavalo C6, bispo B5, abertura Rui Lopes ou espanhola. É o nome que recebe essa abertura. A6, bispo em A4, cavalo em F6, atacando o peão central. Roque, pega o peão, ele é todo seu. Eu quero colocar a torre em jogo. B5, atacando o bispo, bispo B3. E aqui o Shirov não está pensando em peão, coisa nenhuma. Segue desenvolvendo com o bispo C5. Temos C3, D6, aqui então preparando para desenvolver o bispo de casas claras. E agora A4 aqui pelo Nakamura. Temos torre B8, um lance importante, né? Aqui o Nakamura está ameaçando capturar simplesmente, a torre está indefesa lá na casa de A8. Torre B8 evitando tudo isso, D4 atacando o bispo. Bispo B6 em segurança e agora A por B5, A por B5. E o Nakamura desenvolve o cavalo aqui em A3, atacando o peão. E o Shirov fala, o peão é todo seu, e faz o roque agora. O Nakamura fala, muito bem, obrigado, cavalo por B5, aceitando aí o peão. Bispo G4, o Shirov não vai ser de graça, ele segue agora cravando aqui o cavalo. Temos D5 aqui pelo Nakamura, atacando o cavalo, cavalo em E7. Bispo C2, trazendo mais uma proteção para o peão central. Dama D7 aqui pelo Shirov, atacando o cavalo aqui do Nakamura. O cavalo assustado volta lá para casa de A3. E aqui o Shirov vai para um bonito lance. Cavalo de E por D5, olha só que legal. Recuperando o seu peão, falou, lembra aquele peão que eu te entreguei? Eu quero ele de volta, cavalo de E por D5 agora. E a partida seguiu com H3 aqui pelo Nakamura, tá? Vamos tentar entender um pouquinho essa posição que ela é bem tática. Aqui se o Nakamura captura, o ponto todo é que se ele faz E por D5, né? Aqui o Shirov teria o lance E4, que é bastante forte, atacando o cavalo não pode sair daí senão tá caindo a dama. E se tentar jogar um H3 aqui para tentar cercar o bispo, pode até jogar aqui um bispo por F3 de qualquer maneira e jogar com uma peça a menos. Depois de G por F3 e dama por H3, as pretas têm compensação suficiente. Estão ameaçando aqui o lance E por F3, consequência de mate. Se seguir com F por E4, dá para se jogar um cavalo H5 aqui, que já é muito forte, né? Cavalo H5, por exemplo, bispo E3, bispo por E3, F por E3 e dama por E3. E aqui, apesar do material a menos, as pretas estão muito bem por conta de um rei exposto aqui, né? Então, a longo prazo aqui, as pretas estão melhores. Então, a posição é perigosa demais. Cavalo de E por D5 aqui, recuperando o seu peão a qualquer maneira aqui o Shirov. O Nakamura segue com H3. Temos bispo em H5 e aqui E por D5 capturando o peão, tá? Aqui se joga um G4 para ficar com as duas peças aí atacadas. Aqui as pretas também teriam um cavalo por G4, poderia seguir dessa forma, sempre com esse tema de detonar a cobertura de peões aqui do Nakamura e partir para ataques de checkmate, tá? Então por isso que depois de bispo H5, simplesmente E por D5, capturando peça. E aqui E4, né, atacando o cavalo. Mais uma vez, G4 aqui continua não sendo uma boa opção para o Nakamura, né? De novo teria o tema aqui de cavalo por G4, então as pretas ficam muito bem. Por isso que aqui o Nakamura simplesmente decidiu seguir com o bispo em G5, devolvendo o material, né? O Nakamura está com uma peça a mais aí temporariamente, então a partida seguiu com bispo por F3 e agora dama D2, né? Qual que é o ponto todo? Continua não sendo bacana capturar aqui E por F3, senão o Shirov teria aqui dama por H3
provavelmente já com uma posição vencedora, tá? Por exemplo, o bispo por F6, aí simplesmente aqui G por F6 abrindo a coluna G e checkmate em poucos lances. Então, por isso que depois de bispo por F3, a partida seguiu aqui com dama D2 aqui pelo Nakamura e agora temos E3. O ponto todo é o seguinte, olha que legal essa posição, né? O Nakamura devolveu o material e agora tá ameaçando aqui danificar a estrutura de peões do Shirov. Então aqui o Shirov evita tudo isso com o lance E3, faz o bispo voltar agora. Temos bispo por E3, F por E3 e aqui o bispo vai para casa de E4 propondo trocas. O Nakamura tem um peão a mais por enquanto. E o Nakamura vai para um lance muito bacana aqui nessa posição, que é o lance torre por F6. Que partida tática, né? Que partida legal. Torre por F6, a ideia é eliminar o defensor aqui do bispo, né? Torre por F6 e seguir com o bispo por E4 seria a posição dos sonhos para o Nakamura. Mas depois de torre por F6, o Shirov faz o melhor lance, bispo por C2 aqui. Temos aqui torre em F4, colocando a torre em segurança agora, ameaçando o bispo. O bispo volta para a segurança em G6. E a gente tem agora cavalo C4 aqui pelo Nakamura. Torre A8, cavalo A5, evitando a troca das peças das torres. Torre em E8, agora torre em A3, colocando a torre protegida aqui pelo peão, né? Dando mobilidade aqui para o cavalo. Agora bispo em E4, foi jogado C4, protegendo o peão central. G5, o Shirov vai para esse ataque na ala do rei. Torre volta para F1, G4, o que é isso? H4, dama E7, atacando o peão. Dama em F2, protegendo o peão e fazendo pressão em F7, bispo G6 volta para defender a ala do rei, B4 avançando na ala da dama, H5, Shirov protege o peão de G4 e torre C3 e agora dama em E5 atacando a torre, torre B3 de segurança, dama em E4 e agora torre C3 protegendo o peão de C4, temos dama em E5 atacando a torre, torre de F em C1 evitando a repetição de lances e trazendo mais uma proteção para a torre, bispo em E4 e agora dama em F4 propondo as trocas, G3 aqui pelo Shirov, dama por E5 e torre por E5, esse peão em G3 é um peão estratégico, né? Ele fica evitando aqui com que o rei do Nakamura possa jogar, e além de tudo com temas de checkmate na fileira do fundo, né? Se alguma dessas torres sair e entrar uma torre aqui embaixo é checkmate. A partida seguiu com torre A3 e agora rei G7 melhorando a posição do rei. Torre F1, torre de E em E8, torre de F em A1 e aqui torre E5. Temos cavalo B3, torre por A3 e aqui o Shirov fala, lembra aquele peão a mais que você tinha? Não tem mais! Bispo por D5, o que é isso? O Shirov ele encontra os recursos do meio do nada, né? Você pensa, não, agora beleza, agora vai para um final aqui, já trocou bastante peça, um final ganho com um peão a mais para o Nakamura. Nada disso, bispo por D5, que loucura que tem esse lance aqui, né? A partida seguiu agora com o cavalo D2, tá? Protegendo em C4. Por quê? Se aqui o Nakamura tivesse aceito esse bispo com C por D5, as pretas estão ganhas depois de torre por E3. A torre, né, se voltar, tá caindo o cavalo. E aí as pretas ficam no final muito bom, com um peão a mais. E aqui, além de tudo, tá ameaçando checkmate. Olha o problema do peão lá em G3, que legal, né? Aqui teria que defender com rei F1 e aqui as pretas estão com o jogo na mão. Rei G6, mais uma vez a torre não pode sair daí se não cai o cavalo não pode sair daí se não cai a torre. A torre não pode sair daí dando cheque. Então aqui, depois de B5, por exemplo, e F5, as pretas pouco a pouco vão melhorando aí a posição de suas peças. Tem o jogo na mão e uma posição vencedora. Por isso o bispo por D5 aqui do Shirov exclama e por isso o cavalo D2 aqui do Nakamura, protegendo o peão do C4 e agora sim atacando o bispo. A partida seguiu com o bispo em E6, ou não é uma partida épica, hein? E4 agora pelo Nakamura avançando com o peão, bispo G4, torre por G3 e agora F5 atacando o peão central. Torre em E3 protegendo torre E8 e agora rei F2 tirando o rei daí. Torre em A8, E por F5 e agora a torre A2. O Nakamura mais uma vez tem alguns peões a mais aqui na posição. No entanto, a posição do Shirov é bacana, ele está agora atacando aqui o cavalo. Temos torre D3 protegendo, bispo por F5, o Shirov recupera um peão. E agora a torre D5 atacando o bispo. Temos bispo em E6 atacando a torre, torre G5, cheque, rei H6. E agora o cavalo está atacado, rei E3 protegendo. Temos torre A3, cheque, rei D4, torre A1 e agora G3. Temos torre D1 atacando o cavalo, rei C3 protegendo e aqui torre G1 atacando o peão. B5 avançando com o peão na ala da dama, por enquanto o peão de G3 está protegido. Temos agora a torre C1, cheque, rei D3 e aqui bispo F7. Temos agora cavalo B3. Ah, esse lance exclama, pessoal, esse lance aqui merece dizer. Quem de nós, que mortal, jogaria cavalo B3 numa posição como essa com o peão aqui de C4 atacado duas vezes?
É ou não é um lance assim que não dá para entender, né? E aqui o Nakamura mostra por que esse lance é bom. O Nakamura faz o lance de cavalo B3. Esse lance, eu acho que essa partida é muito famosa por conta dessa continuação aqui, que é o melhor lance da posição, inclusive dado pelos computadores, mas é muito difícil de achar, pessoal. É um lance genial o cavalo B3, tá? Então, aqui depois de cavalo B3, a partida seguiu com torre D1 cheque. Mas o que está acontecendo? Por que não tomou logo aqui bispo por C4 cheque? Aqui viria rei D2, não dando tempo do bispo capturar em B3, o rei está atacando a torre. E depois de, por exemplo, torre F1, seguiria cavalo D4, seguido de cavalo F5, não tem como evitar. O bispo não pode vir para E6, não pode vir para D3, não tem como evitar cavalo F5 com forte ataque. Por exemplo, torre G1, cavalo F5 cheque, rei H7. Torre por H5 cheque, rei G6, torre G5 cheque, rei F6 e cavalo D4. E um final aqui com um peão a mais para o Nakamura e uma posição vantajosa. Então por isso que cavalo B3 exclama, no final das contas o Nakamura vai continuar com um peão a mais. A partida seguiu com torre D1, cheque, rei E2 atacando a torre, torre B1 atacando o cavalo. Cavalo D4, bispo por C4, cheque. O Shirov fala, lembra aquele peão que você tinha a mais? Pois é, não tem mais. E o Nakamura, será? Rei D2 foi jogado e agora D5 protegendo o bispo. Cavalo em F5, cheque, rei H7 e agora cai mais um peão do Shirov. Torre por H5, cheque, rei G6, torre G5, cheque, rei F6 e agora cavalo E3, atacando o peão e atacando o bispo. Temos torre B2, cheque, é ou não é uma partida épica? Um duelo aqui, uma batalha infinita. Rei D1, bispo E2, cheque, rei C1 atacando a torre. Torre por B5, o Shirov fala, você achou mesmo que ia ficar com um peão a mais, né? E o Nakamura fala, pera um pouquinho, rei D2 atacando o bispo e agora o bispo não pode vir para C4 protegendo o peão, senão simplesmente cavalo por C4 e o peão não poderia capturar senão tá caindo a torre. Então o rei D2 atacando o bispo, temos torre B2 cheque, rei C3 atacando a torre, torre B5 e o Nakamura fala, eu tenho um peão a mais sim. Cavalo por D5, cheque, rei F7, torre E5 atacando o bispo. O bispo vem para G4 e agora a torre E7 cheque. Rei F8 e olha a situação do Nakamura. Se o cavalo sair daí, cai a torre. As pretas estão ameaçando o cavalo, estão ameaçando a torre. O que o Nakamura vai fazer? Torre E4, atacando o bispo, deixando o cavalo. A partida seguiu com o bispo F5. O Nakamura tem a torre atacada, o cavalo atacado. O que fazer? Cavalo por C7, capturando mais um peão. E o Nakamura fala, lembra daquele peão a mais que eu tinha? Agora são 2. O Shirov segue aqui. O legal todo é que o cavalo tá atacando a torre agora, né? Então tá caindo a torre, mas tá caindo a torre do Shirov. O Shirov fala, nada disso. Torre C5, cheque, atacando o cavalo. A torre tá atacada. E agora, Nakamura? Torre C4, protegendo aí o cheque, defendendo o cavalo. Uma batalha épica das boas. Torre E5, agora a torre F4, cravando o bispo. Rei E7 saindo da cravada, rei D4 atacando a torre. Torre em A5, cavalo D5, cheque. Rei E6, cavalo C3. Torre A8, G4 atacando o bispo em H7, rei E3. Temos torre C8 atacando o cavalo, cavalo em E2, rei E5, torre A4, a torre em segurança. Torre B8, cavalo D4. Temos torre B1, torre A5, cheque, falando pro rei, sai daí. O rei vai lá para F6, rei F4, agora torre F1, cheque, o cavalo cobre. Cavalo em F3, bispo C2 e agora rei G3. Temos torre B1, torre A6, cheque, jogando o rei mais para cima, rei G7. Cavalo D4, atacando o bispo D3, torre D6. E protegendo o cavalo, rei F7, agora rei F4 avançando com o rei, torre em A1 e depois de H5 aqui pelo Ricardo Nakamura, no lance 93, o Alexei Shirov abandona aí a partida, né? Mas por que, Rafael? Não dá pra continuar jogando mais uns 100 lances aí? Já jogou 93 lances, joga mais uns 100 aí, poxa. Aqui abandonou porque não dá mais, pessoal, né? São 2 peões a mais, 2 peões passados e conectados, né? Vai demorar muito ainda essa partida, né? Acho que para levar isso aqui para uma vitória, pelo menos mais uns 30 lances aqui, se as negras se souberem se defender. Mas aqui o Shirov percebeu que o Nakamura não tá de brincadeira, esse final é vencedor. Cada hora que esses peões avançarem aqui, a coisa vai complicar mais aí pro Shirov, vai ter que começar a sacrificar peça e tudo mais. É um final vencedor aqui pro Shirov, né? Mas se você chegou até aqui nesse vídeo, parabéns, você gosta mesmo de xadrez, né? 93 lances aqui, uma partida épica, uma batalha das boas pra quem gosta de xadrez, né? Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com, vamos lá.
98,2% de precisão pro Nakamura, 97,2% de precisão pro Shirov. Uma partida muito precisa pros dois lados. É daquelas partidas boas, né? Pega pra capar, né? Aqui um tá um pouquinho melhor, outro fica um pouquinho melhor. A briga boa, esse gráfico dente de serra, né? Isso aqui é uma verdadeira luta, né? Vai, fica numa vantagem, cai um pouquinho a vantagem e tal. E aí o Nakamura foi sendo mais preciso, né? Fez 63 aí dos seus lances foram os melhores, 61 pro Shirov. É um absurdo, né? Uma precisão muito boa dos dois, mas o Nakamura acabou sendo mais preciso e o Shirov não aguentou, né? Vamos ver onde é que o Shirov perdeu a mão, vamos lá. É muito difícil, né, pessoal? Hoje, com a ajuda de computadores, a gente consegue analisar e tudo mais. Mas aqui o lance jogado foi bispo F7 no lance 57, né? O lance jogado foi bispo F7. Mas os computadores dão que o estranho lance bispo H3 traz igualdade para as negras, né? Então, assim, realmente, finais são complicados e exigem muitos estudos, né? Aqui uma possível continuação seria torre D5, torre G1, enfim. É muito difícil explicar por que bispo H3 ali seria o lance, né? Mas aqui de H3 ele vem para F1, né? Uma possível explicação é essa, né? Trazer o bispo para casa de F1 e atacar os peões na ala da dama pela base, né? Então aqui cavalo A5 protegendo e a gente teria algum tema de perpétuo aqui com torre A2 atacando o cavalo volta, torre C2 atacando o peão, né? E aí o cavalo protege e a gente teria um tema de perpétuo. Então faltou para o Shirov, né, achar esse lance bispo H3. Ironicamente foi o lance mais brilhante da vida do Shirov, foi um final onde ele joga bispo H3 na cara de um peão e depois de G por H3 ele vai com o rei e peões contra rei, bispo e peões do adversário. Eu já mostrei essa partida no canal. E o Shirov vence esse final maravilhoso, né? Ironicamente, o melhor lance da carreira do Shirov num final era bispo H3 e nessa partida era o melhor lance. Que loucura, né? Na dúvida, né? Então é o seguinte, na dúvida, tá jogando o final, na dúvida, joga bispo H3, né? Não tem erro, não tem erro. Beleza, pessoal, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, deixa seu like. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se aí no canal e ative o sininho. E é isso, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez, de xadrez.